Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou ensinar o contorno ideal para o seu rosto. Então vamos lá, primeiro de tudo eu vou começar explicando para vocês o que é o contorno. O contorno é uma técnica de luz e sombra utilizada na maquiagem e nos teatros para simular uma sombra no seu rosto que não existe. No caso, a luz é responsável por ressaltar uma parte específica do seu rosto, enquanto a sombra é responsável por aprofundar. Então, gente, essa é a base que a gente vai ter na hora de utilizar as técnicas de luz e sombra adequadas para o seu rosto. Tá bom, Nath, mas qual o contorno adequado para o meu tipo de rosto? Então, gente, primeira coisa, cada rosto é um rosto. Então eu não posso vir aqui repassar o que eu faço no meu rosto, porque muitas vezes isso não vai funcionar pra você. Por exemplo, uma vez uma amiga me contou que ela costumava sempre seguir os tutoriais das blogueiras e elas costumavam toda vez afinar o nariz. Só que o nariz dela já era fino. Então ela se olhava no espelho depois de reproduzir as técnicas e ela não se sentia bem. Eu, por exemplo, tenho o nariz largo, mas eu gosto dele assim. Então é muito raro eu utilizar as técnicas de luz e sombra nele, porque por mim tudo bem ele ser largo, entendeu? O máximo que eu faço é passar um iluminador. Quais são os produtos? Para a luz, a gente vai utilizar produtos que sejam mais claros que o seu tom de pele. E para a sombra, a gente vai utilizar produtos mais escuros do que o tom da sua pele. Gente, essa técnica vale desde os tons mais claros da paleta de cores, de base, de corretivo, até os tons mais escuros. O que muda é que se você tem uma pele média, você vai utilizar um produto mais claro para fazer a iluminação e um produto mais escuro para fazer as sombras, ok? Mas, se o seu tom de pele faz parte dos primeiros tons da paleta de cores, você vai usar o seu tom de pele como base para iluminação e um tom mais escuro para fazer o contorno. E da mesma forma, se o seu tom de pele faz parte dos últimos tons da paleta de cores, então você vai utilizar o seu tom de pele como base para o contorno e uma cor média, por exemplo, para fazer a iluminação. Tem dois jeitos de fazer o contorno, ou com produtos cremosos ou com produtos em pó. Ou você pode unir os dois também, mas não é necessário. Então, como exemplo de produtos cremosos, eu trouxe para vocês dois tipos de paletas de corretivo, tá? Essa aqui é da NYX e essa aqui é da Ruby Rose, então eu trouxe uma opção um pouquinho mais cara e uma opção baratinha pra vocês. Ou a gente pode utilizar também a própria base pra fazer isso, tá? Pro contorno a mesma coisa, também pode ser esses de paletinha, tá? Esses tons mais escuros, no meu caso, tá? A gente tem que sempre procurar um produto que seja mais escuro que o nosso tom de pele. E para os produtos em pó, eu trouxe duas opções também, a baratinha e a cara. Esse aqui é um bronzer da Milani, então ele é específico para contorno. E esse aqui é um pó da Vult, compacto mesmo, só que a cor dele é 6, então é mais escuro que o meu tom de pele. Aí a gente pode utilizar para fazer o contorno também. E eu também tenho para vocês uma opção de paleta, essa aqui é da Ruby Rose, bem baratinha. E ela tem todos os tons de pele. Todos não, né? Mas você consegue adequar, pelo menos pro meu tipo de rosto, dá super certo misturar essas cores. Mas eu acredito que pra uma pele negra já não se encaixe tão bem, tá? Agora as ferramentas. A parte da iluminação em creme, ou seja, o tom da minha pele. Eu vou utilizar um linguinha de gato ou um pincelzinho desse pequenininho pra gente usar nessas regiões mais específicas. Eu gosto de usar a esponjinha umedecida, mas se você for utilizar ela pra aplicar os produtos em pó, eu recomendo que você deixe ela seca, tá? Já pro contorno em creme, eu gosto de utilizar a bundinha da esponja, então a gente vem aplicando assim, com essa parte de trás da esponja, ou um pincelzinho pequeno, que tem as cerdas juntas, ele não precisa ser tão fofão. Pra região do nariz, eu vou utilizar dois desses pincéisinhos pequenos, tá? Esse que é mais fofo a gente usa geralmente pros produtos em pó. E esse aqui, ou até um pouco mais denso, com as cerdinhas um pouco mais juntas, pra aplicação do produto em creme. Agora para as regiões maiores, como testa, bochecha e papada, eu vou utilizar dois pincéis assim. Um mais denso, no caso ele tem mais cerdas juntas, e o outro com menos cerdas, tá? Mas os dois são bem fofinhos e tem praticamente o mesmo formato, ó. Eles são desse formato, tá? Então vamos lá, gente. Já tô com a base aplicada. E agora o primeiro passo é você se olhar no espelho e se perguntar: o que me incomoda no meu rosto?
é a minha bochecha, é a minha testa que é muito grande, é a minha papadinha, é o meu nariz que é muito largo. E com isso em mente, a gente vai começar a moldar o nosso rosto de acordo com as técnicas que eu ensinei e expliquei aqui pra vocês. Analisando o meu rosto, eu vejo que me incomoda muito esse ossinho aqui, que é o nosso zigomático, não sei se vocês conseguem ver. Eu sempre gosto de afinar as minhas bochechas, tá? Mesmo que eu já tenha marcação, um pouquinho de marcação, eu gosto sempre de reforçar, dar uma contornada também na minha testa. Nariz e papada, geralmente eu não contorno, mas hoje eu vou contornar pra mostrar pra vocês como faz. Eu vou utilizar tanto produtos cremosos quanto produtos em pó. Então eu vou fazer a base cremosa, tanto da iluminação quanto do contorno, e depois eu vou selar com pó, também contorno e iluminação. Tá? Não necessariamente você precisa aplicar os dois, ok? Você pode fazer só pó ou só cremoso, como você preferir. Então vamos lá, vou começar o contorno então pela região da bochecha, tá? Vou utilizar essa paletinha de corretivo da NYX. Onde que eu vou aplicar, gente? Eu vou posicionar o meu pincel da minha orelha em direção à minha boca, aonde tem exatamente a marcação do meu rosto, ó. Aqui eu já tenho um pouquinho marcado, tá vendo? Mas tem gente que tem um pouquinho mais de bochecha e não dá pra ver esse ossinho. Então você posiciona o seu pincel na linha da orelha até a boca, ok? Aí a gente vem aplicando. E aí, ó, eu falei pra vocês que me incomoda essa região. Então eu subo. Tá vendo? Pra eu sumir com essa parte. Como os produtos escuros têm a função de criar uma sombra, ele vai simular uma sombra que não existe aqui, pra deixar menos aparente o meu ossinho. Cuidado pra não passar muito, tá? Não descer muito o produto e nem subir. Geralmente a gente utiliza essa marcação como referência, aí depois vem o blush e em seguida o iluminador, tá? Como se fossem 3 etapas. Eu vou fazer do outro lado, tá? Pegar mais produto. Venho aplicando, marcando. E subindo aqui pra disfarçar esse meu ossinho. Aí vocês veem como fica melhor pro rosto de vocês. Ó, vou usar a esponjinha pra espalhar pra mostrar pra vocês, tá? A bundinha da esponja. Tá vendo? Espalha bem e fica bem natural. O importante é não ter nenhuma marcação, tá? Não pode ficar uma linha. Tem que criar uma sombra como se fosse uma coisa natural do seu rosto, ó. A diferença. Agora eu vou começar a testa, e é sempre bom a gente usar como referência as próprias sombras do nosso rosto. Então eu vejo que a luz, ela reflete de frente e pega bem essa parte central da minha testa. E aqui nas laterais ele cria uma espécie de sombra. Então eu vou seguir essa referência da própria luz natural pra criar o contorno pra minha testa, certo? Eu venho aplicando aqui, ó. O próprio pincel já tá me ajudando já. Aí eu pego a esponjinha e espalho. Pode fazer direto com a esponjinha, pode fazer só com um pincel, como vocês preferirem. Agora eu venho aplicando da mesma forma que eu apliquei do outro lado, tomando cuidado com a simetria, tá, gente? Ó, sempre seguindo certinho do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, pra ficar bem natural. Agora a gente vai fazer a papadinha, tá? É nessa região que a gente vai fazer, tá? Cuidado pra não subir muito, porque senão vai parecer que você tá com uma máscara, ou que o tom da base tá errado. Então a gente vai fazer bem abaixo aqui, ó, pra dar uma puxadinha no rosto, e também não tão baixo, pra não aparecer, tá bom? Então eu venho aplicando, ó, sutilmente abaixo aqui, pra criar uma sombra que não existe no nosso rosto. Agora eu vou vir com a esponja pra espalhar o produto. Agora o nariz, gente. A gente vai precisar de um pincel fofinho, pegar o produto. Eu vou verificar quais são as sombras já presentes no meu rosto. Eu já consigo ver a sombra real do meu rosto. Eu vou criar uma sombra um pouquinho mais pra dentro do que ela é, tá? Pra simular que o meu nariz é um pouco mais fino do que ele realmente é. Então, minha sombra, por exemplo, ela tá aqui, né? Eu vou vir aplicando
um pouquinho mais pra dentro, ó, sempre pra dentro. Outro lado. Agora que o nosso contorno em creme já tá pronto, a gente vai pra parte de iluminação cremosa. Então, eu posso usar a esponjinha, como eu falei, ou um pincelzinho língua de gato. Eu vou utilizar o pincelzinho língua de gato pra mostrar pra vocês certinho as marcações, tá? Vou usar a base da Tracta, coloco um pouquinho de produto na mão mesmo. Agora, é ao contrário, a gente vai marcar as partes que iluminam, ou seja, aonde reflete a luz. Então, eu venho aplicando, ó, sempre nessas regiões que já são iluminadas, tá? E aqui abaixo também pra gente manter a marcação do contorno. Então, ó, primeira coisa que tá refletindo luz aqui, abaixo dos meus olhos, certo? Queixo, nariz e testa. Sempre esses pontos que refletem luz a gente vai passar a parte cremosa do tom da nossa pele ou um pouco abaixo, tá? Pra criar essa sensação de iluminação. Então, ó, eu venho aplicando. Um pouquinho aqui embaixo e o queixo. Aqui também a gente usa só pra marcar, deixar mais nítido o contorno que a gente já fez, tá? Tanto embaixo, aqui na papadinha, quanto da bochecha. Venho com a esponjinha agora, espalhando esse produto. Aqui na testa. Cuidado pra não passar em cima do contorno que a gente aplicou, tá? Qualquer coisa vem com a bundinha, ó. Pra unir o contorno na iluminação. Ficar uma coisa homogênea. Como se não tivesse maquiagem. E agora aqui no nariz, ó. Bem de levinho, tá? Como eu falei, pra não tirar a marcação que a gente já fez aqui. Agora vamos para o pó, a parte em pó. Vamos selar essa pele. Muito importante selar a pele, tá, gente? Vou vir com a minha paletinha da Ruby Rose. Pego um pó mais escuro que o meu tom de pele. Ó, tiro o excesso, tá? Suavemente aplicando. Movimentos circulares. Vai e vem. Pra não ficar muito marcado e esfumar essa sombra. Passa do outro lado. Testa. Papadinha. E agora o nariz. Eu vou usar esse pincelzinho, tirou o excesso. Agora é muita calma nessa hora. Venho aplicando bem suave, com a mão bem levinha, nas laterais do meu nariz. Agora, pra passar o pó do tom da minha pele, eu vou utilizar um pincel bem fofão, tá? Que eu gosto sempre de passar pó com ele. Ou você pode utilizar a esponjinha seca, tá? Muita gente utiliza aquela técnica de baking, tá? Com a esponjinha, porque ela fixa bem o pó na pele. Mas hoje eu vou utilizar esse aqui. Aí eu venho com mais clarinho, ó, porque a gente quer iluminar. E aplico nas regiões que a gente iluminou. Pra selar essa maquiagem. Aqui embaixo dos olhos, marcando aqui abaixo do nosso contorno, queixo. Se você tem o hábito de arrastar o pó por cima da base, ele costuma misturar os dois produtos. Além dele oxidar a pele, fica um efeito muito feio. Então, o ideal é você aplicar o pó com batidinhas no rosto, tá? Pra ele selar a pele e deixar aquele efeito aveludado. Na testa. E no meu nariz, eu vou usar a esponjinha. Eu pego um pouquinho e aplico no topo do nariz. Bem de levinho. E é isso, gente. Contorno não tem muito segredo. É mais algumas regrinhas mesmo pra deixar o mais natural possível
tá? Pra não ficar aquele contorno marcado. Então, agora só falta a gente passar o blush, iluminador, fazer o resto da make. E é isso, tá? Gente, voltei aqui com a maquiagem completa agora pra mostrar pra vocês. Eu apliquei o blush acima do contorno que a gente fez, tá? Sempre unindo os dois pra ficar um esfumado, uma transição do contorno pro blush e depois o iluminador, tá? O iluminador também apliquei aqui na região do zigomático, nariz, queixo e também abaixo das sobrancelhas. Fiz um delineado, cílios postiço, batom e pronto. Esse é o resultado final da maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. Espero ter explicado de uma forma fácil. Espero que vocês tenham entendido e pegado cada passinho, cada dica aqui que eu dei. E claro que eu não poderia esquecer do meu primeiro momento blogueira, né? Se inscreve no canal, dá curtir, manda pra todo mundo, ativa os sininhos das notificações, que eu pretendo voltar aqui sempre, dando muitas dicas pra vocês, agregando muito conteúdo na vida de vocês. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho. Um beijo e até a próxima!